Versículo 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um texto paralelo a este, em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 ao 4, os discípulos, eles se aproximam do Senhor e eles falam o seguinte para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. Então Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar, que é a oração que todos nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E aqui nessa oração o Senhor, ele nos traz vários ensinamentos. E aqui no versículo de número 12, o Senhor, ele vai nos ensinar acerca do perdão, o princípio do perdão, como funciona o perdão. E a primeira coisa que nós notamos no versículo 12 é que todas as vezes que nós oramos ao Senhor, nós precisamos ter a prática de pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. João vai dizer para nós, irmãos, na sua epístola, que quem disser que não peca, mente, é mentiroso. Basta um pensamento mau para nós pecarmos contra Deus. É normal, é natural uma pessoa em um dia passar pela mente dela cerca de 10.000 pensamentos. E um desses 10.000 pensamentos é um pensamento mau. E basta um pensamento mau para nós pecarmos contra Deus. Se vamos levar isso em consideração, então vai dizer que nós pecamos muito contra Deus. Não é verdade, irmão? E isso diariamente. É por isso que nós não podemos nos esquecer. Quando nós nos apresentarmos a Deus em oração, nós precisamos sempre se lembrarmos. Embora nós fomos resgatados pelo sangue precioso, glorioso do nosso Senhor, nós continuamos ainda pecando. Porque parece que tem gente que se esquece disso, né? Tem gente que se acha que é o máximo e se esquece que ele continua ainda pecando. Não porque quer, não pela prática voluntária, mas porque ainda faz parte desse corpo, dessa natureza pecaminosa. Nós não podemos nos esquecer que nós pecamos contra Deus e nós precisamos nos dirigir a Ele em oração diariamente, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que porque nós fomos até o Senhor e recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados, agora nós precisamos perdoar também aqueles que pecam contra nós. E se nós prestarmos bem atenção nesse texto, quando nós nos dirigimos a Deus para pedirmos perdão a Ele, essa prática de perdoar, ela já deve estar ativa na nossa vida. O texto não diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas para que possamos perdoar os nossos devedores. O texto diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoados aos nossos devedores. Porque esse ensinamento aqui é para aqueles que foram perdoados. Jesus está ensinando quem orar, não é a multidão. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Discípulo é quem? É o cristão, aqueles que foram perdoados pelo Senhor. Então, quando nós nos dirigimos a Deus e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, essa prática de perdoar aquele que nos ofende, aquele que peca contra nós, ela precisa estar ativa em nossas vidas. Aleluia! Porque quem foi perdoado pelo Senhor deve perdoar. É um dever, irmãos. Perdoar é o dever de todo o cristão. Nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos, não. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados pelo Senhor. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. É por isso que nós devemos perdoar aquele que nos ofende. E nós podemos perguntar o seguinte: quais os pecados que eu devo perdoar? Porque às vezes nós se deparamos em determinada situação que a gente diz assim:
machuca, né? Algo que fere muito. Não, traição eu não perdoo de jeito nenhum. Eu posso perdoar tudo, mas traição eu não perdoo. Quais são os pecados que nós precisamos perdoar? A resposta é todos os pecados. Porque qual é o princípio disso? Porque o Senhor Jesus, Ele perdoa todos os meus pecados. O Senhor Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Agora imagine só, porque Ele é o modelo. Ele está nos ensinando que nós devemos perdoar como Ele nos perdoou. O exemplo aqui é ser seguido do Senhor. Agora você imagine se o Senhor fizesse assim: fulano, hoje eu te perdoo, mas amanhã eu não te perdoo. Esse pecado que você fez agora, esse eu não vou te perdoar. Imagine se o Senhor fizesse assim conosco, irmão. Nós estaríamos o quê? Perdidos. Nós estaríamos completamente perdidos. Mas o Senhor, Ele tem perdoado todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. É por isso que nós devemos perdoar também todos os pecados daqueles que pecam contra nós. Seja qual for a gravidade do mal que fizeram contra você, o ensinamento do Senhor é este: perdoa, porque Ele tem perdoado todos os dias os nossos pecados. Até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? O Senhor responde em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. O Senhor está ensinando a partir do versículo 15 de Mateus 18 acerca do pecado de um irmão. E quando ele está terminando de falar sobre isso, o apóstolo Pedro chega para o Senhor e fala assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que pega contra mim? Até 7? Porque ele faz a pergunta de até 7. Porque os judeus, eles consideravam que uma pessoa poderia pecar contra eles em um dia até 3 vezes. Passando de 3 vezes, eles não perdoariam mais aquela pessoa. Então, quando o Pedro fala até 7 vezes, ele está falando como se fosse muito. Aí ele é surpreendido pela resposta do Senhor. Porque o Senhor chega para ele e fala assim: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso em um dia só. Ou seja, o Senhor está ensinando para Pedro, o Senhor está ensinando para os discípulos, o Senhor está ensinando para mim e para você que não existe limite para o perdão. Nós devemos sempre perdoar. A irmã, eu não sabia que o tema hoje aqui era a volta de Jesus, mas a irmã veio aqui e ela falou lá em Mateus capítulo 25, no versículo 13, onde o Senhor conclui a parábola das 10 virgens, dizendo no 13 o seguinte: vigiai. Sabe o que é vigiar? É você estar atento, é você prestar atenção. Como está a sua vida cristã? Como tem sido as suas práticas de cristão? O que é que você tem feito? Você anda praticando, exercendo a prática do perdão na sua vida? Ela está ativa? Você tem perdoado todos aqueles que te têm ofendido? Quando alguém levanta uma fofoca contra você, começa a perseguir você, ou te prejudica de alguma maneira, essa prática, ela está ativa na sua vida? Você tem perdoado esta pessoa? Aquela pessoa que te fez aquele mal, você perdoou aquela pessoa? Você fala com ela com o seu coração limpo? Você pode chegar perto dela, dar um abraço nela, dar a paz do Senhor para ela normalmente, como se nada tivesse acontecido, porque o seu coração está limpo. Você tem exercido isso, porque exercer isso, viver a prática disso é vigiar. Isso é vigiar. É estar atento todos os dias, examinando a sua vida para ver como é que ela anda diante de Deus. Glória! Por isso talvez o Senhor trouxe essa palavra aqui para nós nesta noite, falando acerca do perdão, porque isso trata de questões aqui dentro do nosso coração. E se tem alguém que conhece o nosso coração, é Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso íntimo, a nossa alma. Ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. Não existe nada, absolutamente nada, oculto aos olhos de Deus. Glória! E nós devemos perdoar sempre, irmãos. Nunca deixar
de perdoar. Por mais que às vezes possa ser difícil nós se depararmos com uma situação para liberar o perdão, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que o nosso coração ele seja morada de ressentimento, guardando aquela mágoa, aquele rancor, às vezes até mais do que isso, ódio. Tem pessoas que ela tem ódio no coração, ela guarda ódio, aquele desejo de vingança. E nós, como servos do Senhor, nós como moradas do Espírito Santo de Deus, não podemos armazenar essas coisas dentro do nosso coração. Nosso coração ele precisa estar limpo. Limpo. Mateus capítulo 5, quando Jesus ele vai tratar acerca das bem-aventuranças, ele fala o seguinte: felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, o contrário disso, uma pessoa que ela não é limpa de coração, que ela tem mágoa, que ela tem rancor, seja de quem for, não tem justificativa. Você vê aqui que não há justificativa para não perdoar. O Senhor fala assim: não, você pode entrar, você também pode entrar, porque aquilo que foi muito grave, então eu concordo com você, de você não ter perdão. Não existe justificativa para Deus. O coração ele precisa estar limpo. Se Jesus voltar agora, como eu falava sobre a volta de Jesus, se ele voltar agora para buscar a sua igreja, o seu e o meu coração precisa estar limpo. Se ele te chamar individualmente para você comparecer diante dele, o seu coração precisa estar limpo. Já pensou você deixar de ir para o céu? Isso é meio sério, sabe por quê? Porque aqui ninguém conhece a vida de ninguém. Ninguém conhece aqui a vida de ninguém, né? Alguém pode olhar uma pessoa externamente e dizer: nossa, aquela irmã ali é uma bênção, aquele irmão é uma bênção, olha, aquele irmão abençoado. Mas o coração só Deus é quem sabe. Só Deus é quem vê. Se Deus olhar no coração e se o coração for reprovado, naquele dia quando você comparecer diante dele, você vai ser reprovado. Por mais que você seja aquela irmã ou aquele irmão que trabalha tanto na igreja, faz de tudo para poder ajudar a obra, se o seu coração estiver impuro, sujo, você não vai poder entrar no reino dos céus. Isso é muito sério. O coração ele precisa estar limpo. Salomão, ele falou em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele prossegue nas saídas da vida. Salomão está falando: proteja o seu coração. E você fala assim: mas irmão, como eu protejo o meu coração? Às vezes você quer buscar o poder de Deus, e você acha que você tem que buscar o poder de Deus para você ficar uma hora falando em língua estranha, para você soltar, para você pular, para você fazer isso. Não, você busca o poder de Deus para você se proteger disso, para você proteger o seu coração. Quando acontecer alguma situação, quando surgir alguma coisa, algum laço, o seu coração está protegido. Imagine se o coração de Jesus não estivesse protegido diante da traição de Judas. Imagine se o coração dele não tivesse protegido. O discípulo que estava o tempo todo do seu lado era o tesoureiro ali dos discípulos, cuidava das ofertas, do dinheiro que entrava e saía. Imagine se o coração dele não tivesse protegido diante de tamanha traição. Imagine se não tivesse protegido quando Pedro negou ele, quando todos os discípulos ali no Getsemane abandonaram ele, quando todo mundo igual e deixaram ele ali sozinho. Imagine se o coração dele não tivesse protegido. Você entende por que você precisa proteger o seu coração? Porque se você não proteger, só vai viver magoado, só vai viver com o coração cheio de rancor, cheio de ressentimento. E não pode. O coração do salvo, o coração do salvo em Cristo Jesus, ele não pode ter rancor, ele não pode ter mágoa. Devemos perdoar sempre, porque o modelo a ser seguido disso é o Senhor. Da mesma forma que Ele nos perdoa, da mesma forma nós precisamos perdoar. Se você nunca orou sobre isso, olha para aquilo: Senhor, me ensina a perdoar aquele que me ofende
acontece comigo? Primeira coisa que vai acontecer é que você também não vai ser perdoada por Deus. Não adianta. Se você não perdoar, você vai até Deus em oração, porque você vai ter que orar ao Senhor, você vai orar, né? Ao Senhor, e você vai chegar para Ele, vai pedir perdão dos seus pecados. Ele não vai te perdoar, ele não vai nem sequer ouvir a tua oração, sabia disso? Olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo de número 15, fala assim, ó, se não 6, capítulo 6, versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Primeira coisa que vai acontecer é isso, Deus não vai perdoar você. A sua oração vai ser em vão. Imagina só você indo orar até Deus e Deus não está nem aí para a sua oração. Você está ali chorando, e você não está nem aí. Eu lembro de certa feita, quando eu era jovem, não que eu seja muito velho, mas eu era bem mais jovem, e aconteceu uma situação entre eu e uma amiga, e eu fiquei com desejo de me vingar dela. Eu vou me vingar dela agora, olha pessoal, eu vou fazer isso. Aí, isso foi um dia, no outro dia de manhã eu fui para a consagração. Aí quando eu dobro os joelhos, que vai começar o momento de oração, eu já comecei a oração falando assim, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu falei isso, Senhor, tem misericórdia de mim, o Espírito Santo na mesma hora, o Espírito Santo de Deus é lindo, ele é maravilhoso. Bem-aventurados é aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. Aquilo que ele diz à igreja. Ele chegou para mim e falou assim, como que você quer que eu tenha misericórdia de você se você não está tendo misericórdia de fulano? Na mesma hora, eu falei assim, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu não vou fazer mais isso que eu estava pensando em fazer. Porque assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não perdoar, você também não vai receber o perdão de Deus. Agora imagine só, se você não receber o perdão de Deus, vai acontecer o que você está perdido. Imagine só, você não está roubando, você não está fumando. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aí a pessoa na igreja, uma bênção, aquilo, não está lá no mundo, mas o mundo está dentro da pessoa. Porque desde que você não esteja obedecendo os ensinamentos do Senhor, o mundo ainda continua dentro de você. O mundo ainda não saiu de você. E você precisa se libertar de todo o mal que está dentro de você. E deixar que o reino de Deus, ele reine sobre a sua vida. O reino de Deus reinar sobre a sua vida é isso. É os ensinamentos do Senhor está aqui dentro do seu coração e sendo praticado por você dia após dia. Isso é o reino de Deus sobre você. Você está dentro do reino de Deus. Então vai acontecer isso. Deus, ele não perdoa. E por ele não perdoar, você está perdido. Você pode fazer qualquer coisa na obra que Deus ele não vai receber. Veja só o que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23. Isso é muito sério, por isso que o Senhor ele tratou várias vezes sobre o perdão na palavra dele. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. A oferta aqui não é só a oferta em si, mas se fala de tudo que você vem apresentar para Deus. Você vem ao culto, você vem fazer a obra de Deus, e o Senhor está ensinando aqui. Se você se lembra que existe uma rixa entre você e o irmão, existe uma rixa entre você e o irmão, há uma desavença entre vocês, o Senhor está falando o quê? Deixa ali a tua oferta. Não vai cultuar, não vai lá primeiro. O Senhor está falando que, presta atenção como é que isso é importante. A sua vida não está no ser mais importante do que o culto que você apresenta para Deus. Esse, na verdade, é o verdadeiro culto.
a Deus, vim fazer algo para você se lembra. Você tem que se lembrar que existem questões com pessoas que você precisa resolver. Vá até aquela pessoa. Vá diante dela e busque a reconciliação. Irmãos, Deus ele prima. Isso é curioso, isso é maravilhoso, isso é bom. Que os irmãos vivem em união, que a igreja, que o povo de Deus viva unido. Salmo 133, verso 1 diz isso para nós. Ó, com pão e com suave é que os irmãos vivam em união. Ah, Senhor, mas ele está com o coração duro, ele está com o coração duro. Você que está com o coração quebrantado, vá até ele, vá até ela. Busque pela reconciliação. Paulo fala para nós em Romanos capítulo 12, versículo 18, que se possível for, tente paz com todos os homens. O que Paulo está ensinando? No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Faça o que for necessário, o que for preciso, para ter paz com todas as pessoas. Então, se eu não perdoar, Deus ele não me perdoa. Ele não recebe a minha oferta. Ele não recebe o meu culto. Ele não recebe o meu jejum. Ele não recebe as obras que eu faço. É maravilhoso, né? Os irmãos vieram aqui e trouxeram aqui os alimentos para ajudar as pessoas. Mas se você não estiver perdoando, você vai ajudar as pessoas sim. Mas o que Deus não está recebendo o que você está apresentando para ele. Lembra de Caim e Abel? Lá em Gênesis. O que foi que aconteceu? O texto diz que Abel ele veio trazer uma oferta ao Senhor. E o Senhor ele atentou para Abel e para a sua oferta. E Caim também veio trazer uma oferta ao Senhor. Deus ele atentou ali para Caim e para a sua oferta. Abel, Deus aceitou tanto ele quanto a sua oferta. Mas Caim não. Deus rejeitou ele e rejeitou também a sua oferta. Porque antes de Deus atentar para a sua oferta, antes de Deus atentar para a obra que você presta para ele, primeiro ele atenta para você, para ver como é que você está diante dele, não diante dos homens, não diante de mim, não diante do pastor, mas diante dele. Glória! Porque às vezes nós estamos sendo aprovados pelas pessoas, mas estamos sendo reprovados por Deus. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, o Senhor diz para aquela igreja algo chocante: tem nomes que te vive, mas estás morto. Eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se não perdoar, não será perdoado por Deus. E ele não receberá nada, por mais excelente que a sua obra possa ser. Por mais que você tenha aquele talento, aquele dom, mas se não perdoar, nada será aceito por Deus. E nós não fazemos as coisas como que para agradar a homens. Nós fazemos as coisas para agradar quem? A Deus. Porque a nossa recompensa ela vem de Deus. E o que mais acontecerá se eu não perdoar? Além dessas coisas, ainda lá em Mateus capítulo 18, na passagem do credor incompassível, quando o Senhor está ensinando os discípulos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 33: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O 34: é indignado. Quando nós não perdoamos, nós despertamos, sabe o quê? A indignação do Senhor. Só fica indignado, porque ele não aceita. Isso é inadmissível para Deus. Nós que fomos perdoados com tantos pecados e ainda continuamos pecando contra ele, ele não aceita isso, que nós não perdoemos aqueles que nos ofendem. Então, quando nós não perdoamos, nós despertamos a indignação do Senhor. E diz assim o texto: é indignado, seu Senhor o entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus conclui no 35: assim vos fará também
ele não guardou a palavra de Deus. O que é não guardar? É você não obedecer aquilo que Deus ensina. Quando você não obedece o que Jesus ensina, você não está guardando. E porque Saul não guardou a palavra de Deus, ele não obedeceu a palavra de Deus, que o Senhor mesmo que viesse um espírito mau. O texto diz que um espírito mau da parte do Senhor veio atormentar Saul. E ele começou a ser atormentado por aquele espírito maligno. Assim acontece, irmão, com todas as pessoas que, semelhante a Saul, não querem obedecer os ensinamentos do Senhor, endurece o coração e não quer obedecer a palavra do Senhor. O Senhor permite que os atormentadores venham e começam a fingir aquela pessoa. Aqui diz o texto que até que tudo o que deve seja pago, ou seja, até que aquela pessoa ela venha se arrepender. Porque a gente fala da mensagem do arrependimento, e quando fala da mensagem do arrependimento, a gente pensa que é arrependimento apenas para aquelas pessoas que estão lá fora. Não! Você pode ver que nas 7 cartas que o Senhor Jesus vai mandar João escrever, as 7 igrejas da Ásia, 5 igrejas, o Senhor manda que elas se arrependessem. Todas as vezes que nós estamos fora do caminho, não estamos obedecendo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, Ele vem até nós e Ele diz: arrepende-te. Por quem não perdoar, não será perdoado pelo Senhor. O Senhor não receberá nada do que nós prestarmos para Ele, do que nós fizermos para Ele. E ainda mais, Ele nos entregará aos atormentadores. E se não arrepender, o que vai acontecer? Condenação eterna. Imagine se uma pessoa ir para o inferno porque não quis perdoar, porque endureceu o coração. Você está vendo a gravidade que é de não perdoar, de guardar mágoa, de guardar ressentimento. Você pode não matar, não roubar, não se prostituir, não beber, não fumar, não usar drogas, né? Fazer um monte de coisa que você olha lá fora e as pessoas falam: nossa, que horrível. Mas o seu coração pode estar sendo armazenando mágoa. E isso para Deus é tanto pecado quanto usar drogas, se prostituir, matar, roubar. É a mesma coisa para Deus. Nós aqui dentro podemos fazer a diferença, mas Deus ele não faz essa diferença não. O pecado ele é o mesmo. E o Senhor nesta noite, com todo o zelo que Ele tem por nós, com todo o amor que Ele tem por nós, não querendo que nenhum de nós se perca, Ele vem até mim, Ele vem até você mais uma vez dizendo: perdoa. Perdoa porque você foi perdoado. Perdoa porque você vai errar de novo. E você vai vir até mim pedir perdão pelos seus pecados. E quando você vier até mim pedir perdão pelos seus pecados, essa prática de perdoar precisa estar ativa na sua vida. Amém, irmãos?